Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas no Salmo de número 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que pudesse aprender os teus estatutos. O que Davi aprendeu na escola da dor, na escola do sofrimento? O livro dos Salmos, especialmente o Salmo 119, é o maior hino à palavra de Deus em toda a Escritura. Curiosamente, no coração desse salmo aparece uma declaração paradoxal. Davi reconhece que a aflição foi boa para ele. Isso parece estranho à mente moderna. O líder do século XXI geralmente busca três coisas: conforto, reconhecimento e estabilidade. Mas na espiritualidade bíblica, ouça isso, ocorre o inverso. Deus muitas vezes forma seus líderes no forno da aflição. Essa palavra hebraica usada para afligido carrega a ideia de ser humilhado, pressionado ou curvado, como metal no fogo sendo moldado. Os pais da igreja perceberam isso muito cedo. Agostinho de Hipona diz que Deus usa a tribulação como um mestre severo que ensina aquilo que a prosperidade jamais ensinaria. Portanto, a pergunta do texto não é por que Davi sofreu, mas o que ele aprendeu quando sofreu. Porque hoje é necessário que você arranque aprendizado do momento crucial que você está passando. Da crise que você está passando, da viela que você está atravessando. Mas o que foi que Davi aprendeu com o sofrimento? O que ele aprendeu quando sofreu? Deixa eu te dar aqui algumas dicas para nós mergulharmos nessa reflexão. Primeiro, Davi aprendeu que a aflição revela quem realmente somos diante de Deus. Você sabia disso ou não? Antes da aflição, muitos vivem de aparência espiritual. Mas a dor, a porta fechada, o sofrimento, a crise remove máscaras. Davi experimentou isso em vários momentos de sua vida. Perseguição, traição, crises familiares e conflitos internos. A aflição mostrou a ele suas fraquezas, suas dependências, sua necessidade real de Deus. A tribulação é um espelho da alma, nela o homem vê aquilo que a prosperidade escondia, já dizia Crisóstomo. Muitos líderes descobrem quem realmente são quando o ministério entra em crise. Pessoas se afastam, portas se fecham, críticas surgem. A aflição destrói a ilusão da autossuficiência espiritual. Eu vi um líder dizer, depois da aflição, eu nunca pedi para alguém orar por mim, mas depois da aflição eu me ajoelho e peço para uma criança colocar as mãos na minha cabeça. Olha o que ele aprendeu. Número 2, Davi aprendeu a valorizar a palavra acima das circunstâncias. Porque no versículo 72 ele declara: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Ou seja, a aflição reordenou suas prioridades. Antes da dor, muitos valorizam reputação, conquistas, estabilidade, conforto, prosperidade, mas na aflição, Davi descobriu que a palavra de Deus é o único solo firme da alma. Estridão, Jerônimo de Estridão, dizia: quando Deus quer ensinar profundamente sua palavra, ele conduz o homem pelo vale da dor, pelo vale das lágrimas, pelo vale do sofrimento. Muitos pregam a palavra, mas só aprendem a palavra profundamente quando passam pelo vale. A dor transforma a escritura de teoria em sobrevivência espiritual. Você sabia disso ou não? Tem alguém do outro lado me ouvindo? Por favor, fale alguma coisa. Número 3. Davi aprendeu que Deus disciplina aqueles que ama. A aflição me ensinou algo essencial. Deus não estava contra ele, estava formando. O Senhor corrige a quem ama. Gregório Magno ensinava que a vara de Deus não é instrumento de destruição, mas de formação.
Davi percebeu que a dor não era abandono divino, mas pedagogia divina. Muitos líderes interpretam o sofrimento como rejeição de Deus, fracasso ministerial, castigo definitivo, mas às vezes é treinamento espiritual. Meu amigo, você do outro lado, Deus está te treinando. Deus não apenas chama líderes, ele os forma. Ouça isso, guarde isso, arquive isso. Número 4. Davi aprendeu a depender mais da graça do que da força. Antes de grandes quedas e crises, Davi era conhecido por sua coragem. Mas depois de muitas aflições, ele passou a falar constantemente de misericórdia e graça. A dor o ensinou que força humana falha, estratégias falham, reputações falham, mas a graça sustenta. Já dizia Basílio de Cesareia, Deus permite a fraqueza para que o homem aprenda a viver especificamente, exclusivamente e profundamente da graça. A aflição ensina ao líder moderno que o ministério não depende apenas de capacidade, nem de talento, nem de carisma, mas da graça sustentadora de Deus. Quinto, Davi aprendeu a pastorear com compaixão. A dor quebra a dureza do coração. Antes da aflição, líderes podem ser duros, impacientes, julgadores, mas depois da dor, nasce algo, compaixão pastoral. Davi, que sofreu perseguição, traição e queda moral, tornou-se um líder que compreendia a fragilidade humana. Deus fere o pastor para que ele aprenda a tratar as feridas das ovelhas. Já dizia Agostinho, alguns líderes pregam sobre sofrimento sem nunca ter passado por ele. Mas os líderes que passaram pelo vale entendem as lágrimas do povo, escutam com paciência, aconselham com misericórdia, porque a dor transforma chefes religiosos em pastores verdadeiros. Eu quero concluir te dizendo que Davi não disse que a aflição foi agradável, mas disse que foi boa, porque nela ele aprendeu a verdade sobre si mesmo, o valor real da palavra, a disciplina amorosa de Deus, a dependência da graça e a compaixão pastoral. A grande lição do texto é esta: algumas coisas espirituais só se aprendem na escola da aflição, na escola do sofrimento. Já dizia Aristóteles, nada ensina mais, nada é mais pedagógico do que a dor, do que o sofrimento. E para líderes do século XXI, isso continua verdadeiro. Deus ainda usa vales para formar pastores, crises para amadurecer líderes e aflições para aprofundar a alma. Não esqueça isso. Aprenda a pedagogia de Deus através da dor. Baruch Hashem. Deus te abençoe.